Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal, eu sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje, a sua marcação do tempo. Caso ache que está muito devagar a fala, experimente aumentar a velocidade do vídeo para 1,5 ou 2. E vamos à segunda parte da explicação de sinal das funções de primeiro e segundo graus. E caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos, familiares, além de se inscrever no canal. Sinal das funções de primeiro e segundo graus. Então aqui nós temos uma função de segundo grau, onde que nós temos que y vai ser igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Os sinais desta função ficam determinados a partir dos sinais do coeficiente a e do discriminante delta. Três casos são possíveis. Então aqui só mais uma coisa, caso você não saiba resolver uma equação de segundo grau, assista ao vídeo 12, equações de segundo grau, cujo link estará na descrição do vídeo. Então, o primeiro caso é com delta maior que zero. Neste caso, o gráfico de y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ele intercepta o eixo do x em dois pontos distintos, na coordenada x1 e 0 e na coordenada x2 e 0, onde o x1 vai ser igual a menos b menos raiz quadrada de delta e essa diferença sobre 2 vezes o a, e x2 vai ser igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Lembre-se que se obtém x1 e x2 resolvendo a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, mais uma vez, se você não souber resolver uma equação de segundo grau, assista ao vídeo 12. Então, dando continuidade aqui ao primeiro caso, nós colocamos sempre x1 menor que x2, ou seja, vai ter algum momento que vai ser lá menos b menos raiz quadrada de delta, o x1, ou vai ser o menos b mais o raiz quadrada de delta, sobre 2a, né? Porque conforme o valor que for maior, se a primeira raiz que você tirou for maior que a segunda raiz, né, que é a segunda conta que você fez, então essa que é a maior, ela vai ser a x2 sempre, e a que for menor vai ser sempre a x1, porque o x1 ele tem que ser menor que x2 para que a gente possa pôr em prática um resumo ali que a gente vai colocar aqui na questão dos sinais, né, na identificação dos sinais. Então aqui nós temos aonde nós temos ali a parábola, né, da função de segundo grau. Nós temos aqui o x1, por isso que ele tem que ser sempre o menor, né, porque ele vai estar aqui sempre à esquerda, né, os números menores vão estar sempre à esquerda, para cá vai sempre diminuindo o x, cada vez menos. Então sempre a raiz menor vai ser considerada como x1 e a raiz maior considerada como x2. Então aqui nós temos x1 e x2. Nesse primeiro caso aqui, o a ele é maior que zero, ou seja, o a é positivo. Nós fazemos aqui a parábola, então os sinais de y vão ser positivos quando estiver à esquerda de x1. Então aqui à esquerda de x1, o sinal de y é positivo. Sobre o x1, na raiz da função, o y vai ser igual a zero. Na primeira raiz vai ser igual a zero, na segunda raiz também vai ser igual a zero, porque as raízes vão estar marcadas no eixo do x. Então vai ser x1 e 0 a coordenada da primeira raiz, x2 e 0 a coordenada da segunda raiz. Onde estiver entre as duas raízes, né, lembrando sempre que para a maior que zero, onde estiver entre as duas raízes, os sinais de y vão ser negativos, vão estar abaixo do eixo do x, e aonde estiver à direita de x2, da segunda raiz, lembrando sempre que a segunda raiz vai ser sempre considerada o maior valor em relação à primeira, né? Então, tipo assim, nós temos as duas raízes, a raiz maior fica sempre sendo x2, a menor sempre sendo x1. Então, o que estiver aqui à direita da raiz x2 vai ser positivo, o y vai ser positivo. Então, y maior que zero, c e somente c, x for menor que x1 ou x for maior que x2. Então aqui, ó, o x ele é menor que x1, né, porque o x1 está aqui à direita, os valores que estão à esquerda vão ser considerados menores. Então para y será maior que zero, c e somente c. O x for menor que x1, ou seja, esses aqui são todos menores do que x1, ou se o x for maior que x2. Né? Então daqui está o x2, tudo que tiver à direita de x2 vai ser considerado y positivo. O y vai ser igual a zero, c e somente c, x igual a x1, ou x igual a x2. Então, quando o x tem os valores das duas raízes da função, o y vai ser igual a zero. E o y vai ser menor que zero, c e somente c, x for maior que x1 e menor que x2. Então, o x ele tem que ser maior que x1, ou seja, ele vai estar aqui à direita de x1,
e menor que x2. Ele vai estar o quê? À esquerda de x2. Então aqui, nesse caso, entre as duas raízes, considerando que o a ele é maior que zero, né? Então entre as duas raízes, o y vai ser menor que zero. Aqui nós temos o segundo caso, dentro de delta maior que zero, em que agora o a ele é menor que zero, o a é negativo. Então quando o a é negativo, vai haver uma inversão, né? A parábola ela vai mudar. Aqui a parábola, quando a é maior que zero, ela está sorrindo. Aqui, quando ela é menor que zero, ela tá triste, né? Então a parábola aqui triste, o a é negativo. Parábola sorrindo, o a é positivo. Então aqui nós temos que y ele vai ser maior que zero se e somente se o x ele for maior que x1 e menor que x2. Então aqui nós temos o x maior do que x1, tá à direita aqui de x1, e menor que x2 porque está à esquerda de x2. Então neste caso aqui com a negativo, o a menor que zero, o y é positivo. Quando o y for igual a zero, vai ser o quê? Aonde estiver as raízes da função, ou seja, o y ele é igual a zero somente se x for igual a x1 ou x igual a x2. Então, quando x1 for a raiz da função, tanto a primeira raiz quanto a segunda raiz, o y vai ser igual a zero. E o y ele é menor que zero se e somente se o x for menor que x1, ou seja, o x aqui ó, estão à esquerda da primeira raiz. Lembrando sempre que x1 é sempre menor, o valor menor que x2, né? Então sempre o menor valor vai ser x1, o maior valor vai ser o x2. Então aqui y menor que zero, se e somente se x for menor que x1 ou x for maior que x2. Então a direita aqui de x2, o y é negativo, a esquerda aqui de x1, o y é negativo, no caso em que delta é maior que zero e o a é negativo, o a é menor que zero. Então, os casos 1A e 1B, eles são resumidos assim. Nós então temos o quê? Nós temos ali o eixo do x, nós temos a primeira raiz que é x1, a segunda raiz que é x2, lembrando que sempre temos que considerar x1 o valor que é o menor que x2, né? Independente de qual você achou primeiro, o x1 vai ser sempre o menor valor das duas raízes. Então aqui nós temos que o que está à esquerda de x1 é o mesmo, o y ele vai ter o mesmo sinal de a. Se o a é negativo, o y é negativo. Se o a é positivo, o y é positivo. O que está entre x1 e x2 vai ser sempre o sinal contrário a a. Se o a é positivo, o y vai ser negativo. Se o a é negativo, o y vai ser positivo. Lembrando que esse resumo é para o primeiro caso, onde delta é maior que zero. E o que estiver à direita de x2 vai ser o quê? O mesmo sinal de a. Então o y que estiver à direita da segunda raiz, lembrando sempre, eu sempre estou frisando porque é importante, a segunda raiz, que é o x2, vai ser sempre o maior valor das duas raízes, né, para poder estar à direita. Ou seja, o que estiver à direita de x2 vai ser o mesmo sinal de a. Se o a é positivo, o y vai ser positivo. Se o a é negativo, o y vai ser negativo. Então aqui nós temos o primeiro caso, ó. O a ele é maior que zero, a parábola está sorrindo, então nós sabemos que esse a aqui é maior que zero, o a é positivo. Então, o que está à esquerda de x1, mesmo sinal de a. O a é positivo, aqui o y é positivo. O que está entre x1 e x2, sinal contrário de a, ou seja, se o a é positivo, o y será negativo. O a aqui é maior que zero, aqui o sinal de y é negativo. O que está à direita de x2, mesmo sinal de a. Se o a é positivo, nesse caso aqui o a é positivo, o y será positivo. Então nós podemos ver que esse resuminho aqui serviu para o primeiro caso de delta maior que zero, em que o a é maior que zero. E agora vamos ver o segundo caso com o a negativo, né? No caso aqui dentro do delta maior que zero. Então aqui, ó, se aqui é mesmo sinal de a, o a é negativo, então o y aqui é negativo, bateu. À esquerda ali de x1, mesmo sinal de a, o a é negativo, o y é negativo. Entre as duas raízes é o sinal contrário a a. O a aqui é positivo, e então o a aqui é negativo, então sinal contrário de a, o y será positivo, bateu. Aqui nós temos a direita de x2, que é o mesmo sinal de a, o a é negativo, porque ele é menor que zero, então aqui o y é negativo. Por que que isso aqui é positivo? Porque aqui nós temos o eixo do x, aí aqui nós teríamos o eixo do y.
Então, o y acima do eixo do x, ele é positivo, ele está aumentando. Abaixo do eixo do x, ele está diminuindo. Então, aqui, ó, a parábola aqui, ó, ela está sendo tracejada para baixo do eixo do x. Por isso que o y é negativo, porque aqui para baixo o y vai diminuindo. E aqui para cima do eixo do x, o y vai aumentando. E sobre o eixo do x, o y é zero, que é o caso das duas raízes, que está sobre o eixo do x, com o y zero. Coordenada x1 e 0, coordenada x2 e 0. Exemplos. Então, exemplo 1. Para y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, temos a igual a 1, ou seja, ele é maior que 0. Então, aqui nós temos aqui 1x ao quadrado, ou seja, a igual a 1, e ele é maior que 0, a é maior que 0. Menos 3x, o b vai ser igual a menos 3, mais 2, o c igual a 2. Então, aqui nós temos a fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, onde delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 2. Delta vai ser igual a 9 menos o 8. Delta vai ser igual a 1. Então, delta é maior que 0, pois 1 é maior que 0. Então, nós estamos aqui naquele primeiro caso de delta maior que 0. E dentro desse primeiro caso, nós temos mais duas particularidades, com a maior que 0 e a menor que 0. Neste caso aqui, ele se encontra na primeira com a maior que 0. Então, no primeiro caso de delta maior que 0 e a positivo, nós vamos ter ali a x1, que é a primeira raiz, que é com a fórmula lá, né, de menos b, menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. x1 vai ser igual a menos 3. Então, aqui, quando nós temos um sinal negativo antes do número negativo, né, ele entre parênteses, esse sinal vai mudar o sinal daqui de dentro. Então, esse número aqui vai passar, esse valor vai ser positivo. Então, aqui nós temos aqui menos 3, vai ficar mais 3. Menos a raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1. x1 vai ser igual a 3 menos 1 sobre 2. x1 vai ser igual a 1. x2 vai ser igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. x2 vai ser igual a menos 3 mais raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1. x2 vai ser igual a 3 mais 1 sobre 2, x2 vai ser igual a 2. Então vejam aqui, ó, que eu já deixei ajeitado aqui a x1 e a x2, colocando o que é menor como x1 e o maior como x2, ou seja, eu vi qual raiz que daria maior, coloquei como sendo o x2 já. Se eu tivesse feito aqui o x1 usando a fórmula aqui com mais delta, aí deu 2. Aí eu vou fazer o x2, deu 1. Eu vou ter que mudar. O x1 vai ser considerado o 1, que é o menor. x2 considerado o 2, que é maior, para podermos usar aquele resumo, porque nós não temos como colocar aqui no eixo do x, que é 0, o 2 antes do 1, porque do 0 para a direita está aumentando. Então, eu não tenho como botar o 2 e seguindo para a direita vir o 1, porque ele está diminuindo. Então, ao contrário, a ordem é o quê? É o 1 antes do 2. Então, é por isso que considera-se sempre x1 o menor valor da raiz, x2 o maior valor da raiz, das duas raízes. É muito importante isso aí para que dê certo você usar aquele resuminho. Então, a variação de sinais de y é a maior que 0, então mesmo sinal de a vai ser positivo e sinal contrário de a vai ser negativo, porque o a ele vale 1, ele é maior que 0, então mesmo sinal de a gente considera o quê? O positivo, e o sinal contrário de a vai ser o negativo. Então aqui nós temos ali aquele resuminho, onde eles nos diz o quê? Que a esquerda de x1 é mesmo sinal de a, entre x1 e x2 é sinal contrário de a, e a direita de x2, mesmo sinal de a. E isso no primeiro caso, onde delta é maior que 0. Então aqui nós temos as raízes 1 e 2. Nós temos aqui sinal igual ao de a à esquerda da primeira raiz. Então aqui o y vai ser positivo. Então y ele vai ser maior que 0, se e somente se o x for menor que 1, que é aqui, e x maior que 2, que é aqui à direita da segunda raiz, mesmo sinal de a também. X vai ser igual a 0 se e somente se o x for igual a 1 e x for igual a 2, porque são as coordenadas das duas raízes, que é x1 e 0, x2 e 0. Então, 1 e 0, 2 e 0. E aqui que y ele é menor que 0, se e somente se o x ele for maior que 1 e menor que 2. Ou seja, ele está aqui no intervalo destas duas raízes. X maior que 1 e menor que 2. O y é negativo, sinal contrário de a.
Então aqui nós temos o segundo exemplo, onde o y igual a menos 3x ao quadrado mais 2x. Aqui nós podemos perceber que o a é negativo, então o a é menor que zero. O a vai ser igual a menos 3, o b igual a 2 e nós não temos c. C vai ser igual a zero. Delta vai ser igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 3 vezes o zero. Delta vai ser igual a 4 menos zero, delta igual a 4. Delta é maior que zero. x1 vai ser menos 2 mais raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes o menos 3. x1 vai ser igual a menos 2 mais 2 sobre menos 6. x1 igual a 0 sobre menos 6. x1 igual a 0. x2 vai ser igual a menos 2 menos raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes menos 3. x2 vai ser igual a menos 2 sobre menos 6. x2 vai ser igual a menos 4 sobre 6. x2 igual a 2 terços. A variação de sinais de y é a menor que zero, então mesmo sinal de a vai ser o quê? Negativo, e sinal contrário de a vai ser positivo, pois o a ele é negativo, ele é menor que zero, então o mesmo sinal vai ser menos, sinal contrário vai ser mais. Então aqui naquele resuminho nós temos que a esquerda de x1 é mesmo sinal de a, entre x1 e x2 é sinal contrário de a, e a direita de x2 mesmo sinal de a. No primeiro caso, onde delta é maior que zero, nós temos esse resuminho. Então aqui nós temos o quê? Que o y vai ser menor que zero à esquerda de x1 e à direita de x2. Y vai ser maior que zero entre x1 e x2. Então, y maior que zero, c e somente c. X maior que zero e menor que 2 terços. Y vai ser igual a zero, c e somente c. X igual a zero ou x igual a 2 terços. Y menor que zero, c e somente c. X menor que zero ou x maior que 2 terços. Segundo caso. Então, no segundo caso, nós temos que delta vai ser igual a zero. Agora temos x1 igual a x2, que vai ser igual a menos b sobre 2a. E o gráfico intercepta o eixo do x no único ponto, ou seja, tangencia o eixo do x. Novamente, dois casos conforme o sinal de a. Nós temos aqui, então, no segundo caso, o primeiro com a maior que zero. Aqui nós temos a parábola sorrindo, então o a é maior que zero, o a é positivo. Aqui, como nós temos as duas raízes iguais, x1 igual a x2, a parábola apenas tangencia em um ponto aqui no eixo do x, né? Porque só tem uma raiz, um valor para a raiz. A coordenada vai ser o quê? x1 igual x1 e 0, né? Porque x1 igual a x2, então menos b sobre 2a para poder facilitar a localização da raiz, né? Encontrar a raiz, né? Então aqui nós temos o quê? Que sinal de y ele vai ser positivo à esquerda de x1 e positivo à direita de x1. Então nós temos que y ele é maior que zero, c e somente c. X é qualquer real onde x tem que ser diferente de menos b sobre 2a, que é o valor da raiz. Y igual a zero, c e somente c. X igual a menos b sobre 2a. E y menor que zero para nenhum x pertencente ao conjunto dos números reais. Então quando nós temos ali x, o a positivo, e o delta ele é igual a zero, a parábola ela vai tangenciar aqui o eixo do x e, consequentemente, não haverá nenhum valor de y negativo. Por isso, y menor que zero não haverá para nenhum número x pertencente ao conjunto dos números reais. Qualquer número que nós colocarmos para x pertencente ao conjunto dos números reais, o y vai ser sempre positivo. Aqui no caso 2, né, dentro do delta igual a zero, nós vamos ter o quê? Que x1 vai ser igual a x2, que vai ser igual a menos b sobre 2a. Então nós vamos ter aqui que o a ele é menor que zero, a parábola está triste, né? Não está sorrindo mais, ela está triste, então o a é negativo. Tudo que estiver aqui à esquerda de x1 é negativo, tudo que estiver à direita de x2, de x1, né? x1 é igual a x2, né? De x1 vai ser negativo também, ou seja, de menos b sobre 2a. Então aqui nós temos que y ele é maior que zero para nenhum x pertencente ao conjunto dos números reais. Então quando o a ele é negativo, não há valor de y maior que zero, nesse caso em que delta é igual a zero. X vai ser igual a zero, c e somente c, x igual a menos b sobre 2a.
y menor que zero, c e somente c, x é qualquer real, onde x é diferente de menos b sobre 2a. Então aqui mais uma vez, o que está à esquerda da raiz, né, vai ser negativo para y, o que estiver à direita da raiz também vai ser negativo para y. Então, resumindo, nós temos ali a raiz menos b sobre 2a, onde é x1 igual a x2, né? Vamos ter apenas uma raiz para o caso de delta igual a zero. O que estiver à esquerda e à direita da raiz vai ser o mesmo sinal de a, porque a parábola apenas tangencia ali o eixo do x, tendo um único ponto que é menos b sobre 2a, onde o y vai ser igual a zero. Então, o que estiver à esquerda e o que estiver à direita da raiz menos b sobre 2a, no segundo caso onde delta é igual a zero, o y possui o mesmo valor de a. Exemplo 1. Para y igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, temos a vai ser igual a 1, ou seja, maior que zero, a é positivo, b igual a menos 2, c igual a 1. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac, delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1, delta vai ser igual a 4 menos 4, delta igual a zero. x1 vai ser igual a x2, porque o delta é igual a zero, então vamos ter apenas uma única raiz, onde podemos utilizar a fórmula ali de menos b sobre 2a para encontrar essa raiz. Então x1, que é igual a x2, vai ser igual a menos 2 sobre 2 vezes 1, a raiz vai ser igual a 2 sobre 2, x1 igual a x2, que é igual a 1. A variação de sinais de y é a maior que zero, vai ser o que? O mesmo sinal de a, que é positivo. Então, quando a é maior que zero, no segundo caso, onde delta é igual a zero, o sinal de y vai ser o mesmo sinal de a, que nesse caso aqui o a é maior que zero, então é positivo. Então, nós temos aqui o eixo do x, nós temos aqui a raiz, que é 1. O que estiver à esquerda da raiz vai ser y positivo, o que estiver à direita da raiz também y vai ser positivo, porque é considerado o mesmo sinal de a, porque o a é maior que zero, a é positivo. Então nós temos que y ele é maior que zero, c e somente c, x é qualquer real diferente de 1, ou seja, com x diferente de 1. Y vai ser igual a zero, c e somente c, x é igual a 1. Y vai ser menor que zero para nenhum x pertencente ao conjunto dos números reais. 2. Para y igual a menos 4, x ao quadrado mais 4x menos 1, temos. Então, neste caso aqui, nós temos que o a é menos 4, ou seja, ele é menor que zero, b é igual a 4 e c igual a menos 1. Então, delta vai ser igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 4 vezes menos 1. Então, aqui, ó, menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16, vezes menos 1, menos 16. Então, delta vai ser igual a 16 menos 16, delta igual a zero. x1 vai ser igual a x2, que vai ser igual a menos b sobre 2a, que vai ser igual a menos 4 sobre 2 vezes o menos 4, que vai ser igual a menos 4 sobre menos 8, x1 igual a x2, que é igual a meio, a 1 sobre 2. Então, a variação de sinais de y é... Então, nós temos aqui que a é menor que zero, como nós consideramos ali a esquerda de menos b sobre 2a e a direita de menos b sobre 2a, o mesmo sinal de a, então vai ser o quê? Negativo. Então, nós temos aqui o eixo do x, nós temos aqui a raiz, meio, o que estiver à esquerda dessa raiz vai ser negativo, o que estiver à direita dessa raiz vai ser negativo, isso para os valores de y, né? Então, nós temos que y ele é maior que zero para nenhum número de x pertencente ao conjunto dos números reais. Y vai ser igual a zero, se e somente cx igual a meio. Y menor que zero, se e somente cx é qualquer real com x diferente de meio. Por que ele tem que ser diferente de meio? Porque se ele for igual a meio, o y vale zero. Terceiro caso, com delta menor que zero. Agora, o gráfico não intercepta o eixo do x. A função y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com delta menor que zero, ela não possui raízes reais. Por que não possui raízes reais? Porque nós não conseguimos, no conjunto dos números reais, tirar uma raiz quadrada de um número negativo. Por exemplo, qual número elevado ao quadrado vai ser igual a menos 4? Não existe, né, no conjunto dos números reais. Porque se você botar menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, vai ser o quê? Vai ser 4, 4 positivo. Então, por isso, quando o delta é menor que zero, não existem raízes reais. De novo, dois casos. Nós temos para o a maior que zero, nesse terceiro caso do delta menor que zero.
onde nós temos aqui a parábola sorrindo. Se ela está sorrindo, nós sabemos que o A é positivo. Aqui nós temos o quê? Os sinais todos positivos. Então, y ele é maior que zero para todo e qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais. Então, aqui nós temos que o sinal de y vai ser sempre positivo. Ele estará acima do eixo do x. E no outro caso em que o a ele é menor que zero, o a é negativo, nós teremos o quê? Que o y será sempre negativo. Então, o sinal de y vai ser menos. Então, é y menor que zero para todo e qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais. Então, resumindo, sinal de y, mesmo sinal de a, no caso que delta é menor que zero. Lembre-se que ali onde nós não temos duas raízes reais, onde nós não temos as raízes reais, não existe y igual a zero, porque a parábola ela não passa pelo eixo, ela nem cruza o eixo do x e nem tangencia o eixo do x, ela estará sempre longe do eixo do x, né? sem ter o contato com o eixo do x, por isso não haverá y igual a zero. Ou y será todo positivo, ou y será todo negativo. Exemplo, para y igual a 3x² menos 4x mais 5 temos, então a igual a 3, ou seja, o a é maior que zero, b igual a menos 4, c igual a 5. Aqui nós vamos fazer o delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac, onde que nós temos que delta vai ser menos 4 ao quadrado, que vai ser 16, menos o 4 vezes 3 vezes 5, que vai ser igual a 60. Então nós vamos ter que delta igual a 16 menos o 60, delta igual a menos 44, ou seja, o delta é menor que zero. Não existem raízes reais para essa função de segundo grau. Portanto, y não admite raízes reais, e seu sinal é o mesmo de a, ou seja, é sempre positivo. Então aqui nós temos que o a ele é maior que zero, mesmo sinal de a para y, onde o terceiro caso nos diz que delta é menor que zero. Então nós temos aqui y ele é maior que zero para todo e qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais. Exercícios. Então nós chegamos aos exercícios, a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver os exercícios, após terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Então, exercício solução. 1. Dar a variação de sinais de letra A, y igual a x² menos 4x. Então aqui nós temos que a vai ser igual a 1, então a é maior que zero, é positivo. B igual a menos 4, c igual a zero. Delta vai ser igual a menos 4² menos 4 vezes 1 vezes 0. Delta vai ser igual a 16 menos 0, delta igual a 16, então delta ele é maior que zero. Então nós caímos naquele primeiro caso, onde delta ele é maior que zero. E aqui na particularidade de que a é maior que zero. Então há duas raízes, x1 igual a 0 e x2 igual a 4. Então aqui nós temos o quê? Na particularidade do primeiro caso, onde delta ele é maior que zero, nós temos que o que está à esquerda de x1 é o mesmo sinal de a, ou seja, se o a é positivo, aqui é positivo, se o a é negativo, aqui é negativo. Entre x1 e x2, o sinal é contrário ao a, se a é maior que zero, o sinal de y é negativo, se o a é menor que zero, o sinal de y é positivo. E o que está à direita de x2, mesmo sinal de a maior que zero é positivo para y, a menor que zero é negativo para y. E o que está aqui, onde é x1 e x2, o valor de y é igual a zero, que são as raízes da função, coordenadas x1 e 0, x2 e 0. Lembrando-se sempre, nesse resumo, consideramos x1 a raiz de menor valor, consideramos x2 a raiz de maior valor. Então, y ele é maior que zero, c e somente c, x menor que zero ou x maior que 4. Y vai ser igual a zero, c e somente c, x igual a zero ou x igual a 4. Y menor que zero, c e somente c, x maior que zero e x menor que 4. Né? Então, x maior que zero e menor que 4. Então, x tem que estar entre as duas raízes para que o y seja negativo, nessa particularidade onde o a é maior que zero. B. Y igual a menos x² mais 4x menos 3. Então nós temos que a ele é menos 1, então ele é menor que zero, b é igual a 4, c igual a menos 3. Então agora nós temos que descobrir o delta para ver em qual caso que ele se enquadra. Se no primeiro onde delta é maior que zero, no segundo onde o delta é igual a zero, ou no terceiro onde o delta é menor que zero e então não haveriam raízes reais. Delta vai ser igual a 4² menos 4 vezes o menos 1 vezes o menos 3. Então aqui ficou a menos 4 vezes menos 1 deu mais 4, vezes menos 3, menos 12. Delta igual a 16 menos 12, delta igual a 4, ou seja, delta é maior que zero.
E aqui nós caímos na particularidade onde o a ele é menor que zero, então o a é negativo. Então aqui existem duas raízes reais, então nós vamos descobrir que a primeira raiz, que é x1, vai ser igual a menos 4 mais 2 sobre menos 2, x1 vai ser igual a menos 2 sobre menos 2, x1 igual a 1. x2 vai ser igual a menos 4 menos raiz quadrada de 4, né, que vai ser sobre 2 vezes menos 1, x2 vai ser igual a menos 4 menos 2 sobre menos 2, x2 vai ser igual a menos 6 sobre menos 2, x2 igual a 3. Menos 6 dividido por menos 2, x2 igual a 3. Há duas raízes reais, onde x1 é igual a 1 e x2 é igual a 3, então nós vamos ter aquela particularidade que o que está à esquerda de x1 é mesmo sinal de A, o que está entre x1 e x2 é o sinal contrário de A, e o que está à direita de x2 mesmo sinal de A, no caso em que delta é maior que zero. Então aqui, como nós temos que o A ele é negativo, o mesmo sinal de A vai ser negativo, o sinal contrário de A vai ser positivo. Então nós vamos ter aqui à esquerda de 1 o y é negativo, entre x1 e x2 o y vai ser positivo, e à direita de x2 y negativo. Então o y ele vai ser maior que zero se e somente se x maior que 1 e menor que 3, o y vai ser igual a zero se e somente se x igual a 1 ou x igual a 3, e o y menor que zero, se e somente se, x menor que 1 ou x maior que 3. Letra C. Y igual a x ao quadrado menos 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes o x mais 3. Então aqui nós temos que a igual a 1, a é maior que zero, b vai ser igual a menos 2 vezes raiz quadrada de 3, c igual a 3. Então nós temos aqui que delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual a menos 2 vezes raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 3. Delta vai ser igual a 12 menos 12, delta igual a zero. Então aqui nós caímos no segundo caso, onde delta é igual a zero. Então a raiz dupla, x1 igual a x2, que é igual a 2 raiz de 3 sobre 2. Então vai ser igual a raiz quadrada de 3. Então aqui nós temos o caso onde nós temos que a raiz é menos b sobre 2a, o que está à esquerda da raiz é mesmo sinal de a, e o que está à direita da raiz é mesmo sinal de a, no segundo caso, onde delta é igual a zero. O a ele é maior que zero, então mesmo sinal de a vai ser vai ser positivo, né? Vai ser mais. Então nós temos aqui que y ele é maior que zero se e somente se x é qualquer número real diferente de raiz quadrada de 3, porque aqui nós temos raiz quadrada de 3, o a ele é maior que zero, a parábola ela vai estar aqui sorrindo, e aqui o vértice vai tangenciar o eixo do x, né? Então aqui, essa daqui será o que? O vértice da função. Ele vai tangenciar o eixo do x, ou seja, o y será apenas acima do eixo do x. Então o y será sempre positivo, com exceção aqui onde temos a coordenada da única raiz real, que será o quê? Menos b sobre 2a, que é o vértice, e zero, né? Nesse caso aqui, y igual a zero. Então, y vai ser igual a zero se e somente se x igual a raiz quadrada de 3, e y menor que zero para nenhum x pertencente ao conjunto dos números reais. D. Y igual a menos x ao quadrado. A vai ser igual a menos 1, que é menor que zero, b é igual a zero, c igual a zero. Então, o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac, delta igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes o menos 1 vezes o zero, delta vai ser igual a zero. Então aqui novamente mais uma questão em que há a raiz dupla, x1 igual a x2, que é igual a zero. Então nós temos agora aqui a particularidade de que a ele é menor que zero, então os valores de y serão todos negativos, com exceção ali do vértice, onde y será igual a zero. Na verdade, então não serão todos negativos, né? Então assim, o y será negativo e teremos ali y igual a zero quando x for igual a menos b sobre 2a, né? Quando x for igual a zero. Então aqui nós temos o resuminho, onde nós temos o eixo do x, nós temos aqui o menos b sobre 2a, o que está à esquerda é mesmo sinal de a, o que está à direita é mesmo sinal de a, porque aqui nós estamos no segundo caso, onde delta é igual a zero. O a é negativo, então o sinal do y será negativo. Então o y maior que zero para nenhum x pertencente ao conjunto dos números reais, não existe um valor de x em que o y seja negativo, no conjunto dos números reais, y vai ser igual a zero se somente se x for igual a zero, y menor que zero, se e somente se, x é qualquer real com x diferente de zero. Letra E. Y igual a 3x ao quadrado mais x mais 1. Então nós temos que a vai ser igual a 3, que é maior que zero, b igual a 1, c igual a 1. Então nós temos aqui que delta vai ser igual
A1 ao quadrado menos 4 vezes o 3 vezes o 1, delta vai ser igual a menos 11. Então, delta ele é menor que zero, não há raiz real para essa função. Então, não há raízes reais. Nós temos aqui que quando delta é menor que zero, o eixo do x, o sinal de y vai ser o quê? O mesmo sinal de a. Se o a é positivo, ele é maior que zero, então o sinal de y vai ser positivo. Então, y é maior que zero para todo e qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais. Então, a parábola ela estará sorrindo aqui acima do eixo do x, já que o a é positivo e não há raiz real. Pessoal, chegamos então aqui ao final da explicação. Gostaria de deixar para vocês Colossenses capítulo 3, do versículo 20 ao 25, que nos diz: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo, no qual eu irei continuar a explicação de sinal de funções de primeiro e segundo graus. Nesse terceiro vídeo falaremos sobre inequações. Obrigado e até a próxima.